Olá pessoal, tudo bom? Essa aula que eu estou preparando agora é uma aula especial para o sétimo ano. Apesar de eu estar seguindo uma linha parecida com a do sexto ano, nesse início, para a gente pensar sobre o conceito de história e a importância das histórias de vida, dentro do conteúdo do sétimo ano, existe uma questão sobre as grandes navegações e a chegada dos europeus à América e esse novo mundo que vai surgir a partir daí. Nesse contexto, uma questão muito importante são as epidemias que os europeus trouxeram e dizimaram as populações indígenas da América. Além da escravidão, além da fome, além das guerras que os europeus trouxeram, as doenças que eles trouxeram, para qual os nativos, os povos que já viviam aqui, que eles chamaram de índios, não tinham imunidade, eles não estavam preparados para resistir a essas doenças. E milhões deles morreram por causa disso. E eu estou falando isso porque a gente está vivendo um momento agora com a questão do coronavírus, onde toda essa ideia de como uma doença pode paralisar a nossa sociedade dessa forma. E eu resolvi, em poucos minutos, trazer algumas informações para vocês que sejam capazes, inclusive, de ampliar os horizontes de vocês e permitir para vocês pesquisarem, estudarem, conhecerem mais sobre isso. Até porque esse contato entre europeus e os povos nativos da América não foi o único caso, além do atual do corona, que aconteceu. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, da gripe espanhola, que aconteceu a partir de 1918 e também matou milhões de pessoas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Isso veio num período logo depois da Primeira Guerra Mundial, onde o mundo, de forma geral, principalmente a Europa, estavam muito debilitados pelo episódio da guerra. Mas além desse episódio da gripe espanhola de 1918, até recentemente a gente tinha episódios de outras epidemias, como a da cólera. Quando eu era criança, da idade de vocês, era muito comum terem surtos de cólera, que matavam muita gente no Brasil. Atualmente, agora, paralelo ao que está acontecendo com o coronavírus, a gente está tendo um enorme surto de dengue, que já aconteceu no ano passado. O Brasil tradicionalmente tem um problema de controle da dengue e mata gente todo ano. Assim como a febre amarela, que é uma doença tropical que no Brasil ainda é muito comum. Muitos países exigem a vacina de febre amarela para você sair do Brasil, para que a gente não leve os problemas da doença para esses outros países. Bom, mas além desses episódios que eu mencionei, é muito comum, muito famosa, o episódio da peste negra, que aconteceu principalmente a partir de 1348, na Europa medieval. Muita gente agora está relacionando as duas questões. O episódio da peste negra foi imensamente maior que o coronavírus na letalidade. Calcula-se que cerca de 50 milhões de pessoas morreram por causa disso. 1/3 da Europa. E essa peste negra não só afetou os mortos, mas como afetou as pessoas que sobreviveram, que continuaram vivas depois daquilo. Porque a Europa estava saindo da Idade Média. A Europa estava crescendo a urbanização, sem nenhuma limpeza, cada vez mais gente aglomerada, muita sujeira, muitas fezes, muita lama e muitos animais, péssimas condições de saneamento. E isso tudo fez proliferar a quantidade de ratos. E a peste negra, ela é, na verdade, hoje em dia chamada de peste bubônica, porque ela é causada por um piolho do rato. As descrições das feridas, das bolhas que causavam, permite que os cientistas, historiadores e médicos de hoje em dia saibam que essa doença que aconteceu lá atrás era, na verdade, essa doença que a gente conhece hoje como peste bubônica. Além dela, e desses outros episódios, nós tivemos vários outros surtos, como esse que eu mencionei agora, sobre a chegada dos europeus na América. Muitas vezes, as tribos indígenas definhavam por causa das doenças trazidas pelos europeus. Assim como os europeus também recém-chegados enfrentavam as doenças do continente novo. Só que eles eram em muito menor número.
e eles tiveram muito mais tempo para se adaptar. Enquanto as populações nativas que tinham que fugir, que estavam sendo massacradas, que estavam sendo escravizadas, acabavam sendo presas fáceis para as doenças que os europeus tinham trazido. Bom, esse pequeno panorama que eu dei, eu acho que já te permite fazer algumas relações com esse momento que a gente está vivendo. É claro que tem muita gente por aí, inclusive gente que é presidente da República, que tem muita responsabilidade, que tem que zelar pela vida da população como um todo, que está fazendo pouco caso, dizendo que isso é uma gripezinha. Mas, na verdade, muita gente já morreu e, infelizmente, muita gente vai morrer por causa disso. A gente tem responsabilidade com todas essas pessoas. Por isso, pela história da relação humana com as epidemias, com as pandemias, com os surtos de doença, a gente precisa ser solidário. É nos momentos mais difíceis que a solidariedade humana cresce. A gente tem, por exemplo, no episódio da peste negra, ao mesmo tempo que a Europa estava crescendo desordenadamente, isso também permitiu novas transformações. O surto da gripe espanhola não foi suficiente para impedir que depois tivesse a Segunda Guerra Mundial e que as pessoas continuassem lutando e brigando. Mas ainda assim, houve muita mobilização para enfrentar o problema, numa época que a ciência estava muito menos avançada que hoje. Hoje, o isolamento social é a grande medida que a gente tem, e se vai demorar até junho para a gente ter aula de novo, e depois vai demorar muitos meses para se recuperar tudo que a gente passou agora, ainda assim é uma oportunidade para a gente crescer, para a gente se transformar, para nós sermos pessoas melhores e uma sociedade melhor. Então, tem todos esses episódios aí para você se compreender: a peste negra, a gripe espanhola, as doenças trazidas pelos europeus para a América, os surtos de cólera no Brasil nos anos 90, o problema atual da dengue e a epidemia do corona, que também está relacionada, vocês podem pesquisar, com outros surtos de gripe que vieram acontecendo nos últimos anos, como a gripe suína e a própria H1N1, que é a gripe comum que a gente tem sempre, para a qual tem vacina. Espero que tenha sido interessante, pessoal. Essa é só um informativo. É só para quando a gente for falar disso mais para frente, vocês terem esse link, que essas coisas estão relacionadas. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.